Telemarketing, aula 4, um roteiro para o sucesso. Olá, bem-vindo à quarta aula do curso de Operador de Telemarketing. Como já é de costume, antes de iniciarmos um novo assunto, sempre revemos os principais pontos abordados na aula anterior. Nela aprendemos algumas estratégias que podem nos ajudar a ter um maior sucesso nas vendas. Começamos aprendendo a maneira correta de iniciar uma conversa, ou seja, pela saudação. Será que você está lembrado? Selecione a alternativa correta. Como vimos anteriormente, você nunca deve usar palavras ou frases autoritárias do tipo eu quero. Isso já leva a pessoa do outro lado da linha a se fechar durante a conversa. Aprendemos que a maneira correta de começar uma ligação é cumprimentar a pessoa, dando a ela bom dia, boa tarde, boa noite, conforme for o caso. Em seguida, é preciso dizer a sua missão ao ligar de maneira objetiva e clara. Depois disso, você deve falar o seu nome e o da empresa que está representando. Seguindo essas etapas, você pode ter certeza que iniciou o contato da maneira correta. Conhecemos também dicas muito importantes que são fundamentais na vida de um operador de telemarketing. Vamos ver se você se lembra delas. Diante da afirmação, responda verdadeiro ou falso. Como operador de telemarketing, você não deve fazer uso de expressões repetitivas e outros vícios. Essa afirmação é verdadeira, pois o uso de expressões repetitivas mostra falta de profissionalismo e pode cansar o cliente. É recomendado o uso de expressões como meu bem, minha querida, amorzinho. Isso fará com que você tenha mais intimidade com o cliente. Alguns clientes podem se ofender com esse tipo de comportamento e, além disso, algumas pessoas preferem ser tratadas de uma maneira mais formal. Portanto, essa alternativa é falsa. Mastigar chicletes, balas ou algo do tipo durante a conversa pode lhe ajudar a ter uma melhor dicção. Afirmação falsa. Esse tipo de coisa só atrapalhará. Nunca use expressões agressivas como agora o senhor tem que ter entendido. Isso é verdade. Ao invés disso, use frases como deixe-me explicar melhor para o senhor. Jamais critique o trabalho de outro funcionário ou setor da empresa. Verdadeiro. Além de falta de ética, um comportamento como esse passará uma má imagem da empresa. Dessa maneira, continuamos a acompanhar a história de Caio na fábrica de móveis onde trabalha. E com seus erros e acertos, fomos aprendendo a maneira correta de fazer o primeiro contato com o cliente. Seguindo essas dicas, nosso amigo Caio tem melhorado seu desempenho nas vendas. Mas ele ainda tem muita coisa para aprender e por isso vamos continuar a acompanhá-lo. Na aula de hoje, nós veremos que para o telefone se tornar uma eficiente ferramenta de venda, será necessário fazer a previsão de tudo o que deve ser dito. Para isso, será necessário um roteiro de abordagem ao cliente para falar sobre o produto ou serviço que será oferecido. Esse método que você aprenderá é usado amplamente por milhares de empresas no mundo. Conhecer esse conceito e saber como trabalhar com ele é uma bagagem valiosa para um profissional da área. Além disso, no decorrer desse processo, você ficará ciente de alguns itens do Código de Ética para os operadores de telemarketing. Usado em todo o Brasil, esse código dita as regras para que as empresas de telemarketing assegurem um bom trabalho por parte de seus operadores. Quando uma pessoa ingressa em uma empresa desse ramo, frequentemente tem que passar por treinamentos. Saber a respeito desse assunto é um fator que o torna alguém diferenciado, concorda? No decorrer do curso, teremos uma aula específica sobre o Código de Ética que foi retirado do site da Associação Brasileira de Teleserviços. Perfeito! Temos muito a aprender e não podemos perder um minuto sequer. Sendo assim, continuemos nosso aprendizado, retomando a história de onde paramos.
Caio se encontrou com um velho amigo, o Jonas, e por um incrível acaso do destino, ele trabalhava com vendas pelo telefone. Logo, Caio percebeu que Jonas era a solução para os seus problemas e poderia ajudá-lo, ensinando-lhe algumas técnicas de vendas, algo que ele ainda não sabia. Caio, sem hesitar, pediu ajuda a Jonas, mas será que ele o ajudou? Vamos então continuar. Clique no botão play para acompanharmos a história. Então, Jonas, eu estive pensando, já que você trabalha com vendas por telefone, será que você não poderia me passar algumas dicas? Como você mesmo já disse, Caio, não posso. Puxa, Jonas, por que não? É lógico que vou te ajudar, Caio. Eu posso te ajudar e vou lhe dar uma dica. Ser negativo gera má influência sobre a decisão do cliente, você sabia? Vimos algo a respeito disso na aula passada, está lembrado? Porém, é importante ver a opinião do Jonas também. Ele tem algo a acrescentar sobre isso. Como assim negativo? Má influência? Você percebeu que Caio foi negativo ao falar? Em que momento isso aconteceu? Clique na respectiva alternativa. Vamos continuar a história para saber em que o Caio errou ao falar com Jonas. Ao dizer você não poderia, você me induz a falar o não, percebe? Agora eu percebi. Se eu fosse um cliente, você já teria começado errado, Caio. É preferível você evitar palavras como não, nunca mais, jamais, pois essas podem influenciar drasticamente na aceitação do cliente. Isso também vale para o famoso e incorreto pois não. Mas, Jonas, eu não falo assim ao telefone. Vou te mostrar como é o meu procedimento. E Caio relatou ao Jonas como é a sua abordagem com os clientes pelo telefone. Algum tempo depois. Entendeu, Jonas? Agora me diga o que eu fiz de errado. Caio, vejo que você está se esforçando bastante, e isso é essencial, amigo. Mas, pelo que pude perceber, faltaram muitas atitudes que deveriam ter sido tomadas para você ter obtido o sucesso desejado nas vendas. Primeiramente, será necessário obter algum conhecimento relacionado a técnicas de venda. Muito bem, Jonas começou dando dicas valiosas. Como já vimos, o operador de telemarketing pode influenciar negativamente a decisão do cliente dependendo do que diz a ele. Por isso é fundamental que evite usar palavras e expressões que apresentem não, nunca mais, jamais. E não foi só isso. Jonas disse também que Caio ainda tem muito o que melhorar para obter o sonhado sucesso em suas vendas. Apesar de toda a sua dedicação e seu empenho no trabalho, ele ainda tem muito o que aprender. De início, ele precisa conhecer algumas técnicas de vendas. Depois, ele precisa adquirir um pouco de experiência para poder atender os mais variados clientes com qualidade. No entanto, isso não é um problema exclusivo de Caio. Ninguém que inicia um novo trabalho é capaz de já saber de todos os detalhes que o envolvem. Mas você não precisa se preocupar com isso. Ao longo deste curso, iremos nos deparar com várias técnicas de vendas essenciais para o sucesso do trabalho do operador de telemarketing. Além disso, você irá adquirir experiência acompanhando a evolução de Caio e as demais situações que serão apresentadas durante as aulas. Por qual motivo você deve evitar expressões negativas como não, jamais e nunca? Continuando. É bom saber que eu posso contar com você, Jonas, mas estou com a consciência pesada. Afinal, tomarei seu tempo de folga. Não se preocupe, Caio. Você não vai me atrapalhar. Eu tenho o maior prazer em ajudá-lo, amigo. Quem sabe futuramente você vai lá para a capital trabalhar comigo no setor de vendas. Quem sabe, Jonas? Então vamos até a fábrica de móveis. O tio Nelson. Claro, vamos lá. Algum tempo depois. Bem, aqui é o escritório da Tubolar. Este é seu PA, Caio. PA? Mas o que é isso, Jonas? É a posição de atendimento, Caio. Ou seja, seu posto de atendimento. Isso mesmo, Jonas. Caio, deixe-me ver o tipo de script que você usa para fazer uma abordagem aos clientes. Script? Mas o que é isso? Agora, nós chegamos a mais um ponto muito importante dessa aula. Enquanto Jonas explica lá para o Caio, eu continuo aqui explicando para você o que é um script. Para melhor entendermos, script é um roteiro, portanto, usaremos esse termo para simplificar o seu entendimento. Um roteiro é basicamente o planejamento da conversa que o operador terá com o cliente.
É muito importante ter esse planejamento, pois assim a conversa sairá da melhor maneira possível. Além disso, um roteiro pode evitar que o operador cometa erros, sendo pego de surpresa por alguma pergunta para a qual não tenha uma resposta. Uma ligação de abordagem a um cliente é inútil quando não se tem um devido planejamento. Você não pode simplesmente efetuar uma ligação a um cliente sem saber o que vai falar, ou mesmo sem ter o que argumentar. O roteiro pode ser elaborado de duas maneiras, aberto ou fechado. O roteiro aberto poderá ser moldado ou modificado quando o teleoperador achar necessário. Já o roteiro fechado é elaborado de forma padrão e seu conteúdo não poderá ser modificado pelo teleoperador. Para elaborá-los, é preciso seguir algumas etapas, como você pode conferir aqui no telão. Mas não se preocupe com isto no momento. Veremos a explicação de cada uma dessas etapas no decorrer da aula. Para aprendermos como funciona um roteiro, você primeiramente deve saber que há dois tipos de ação ao telefone: o telemarketing receptivo e o telemarketing ativo. O telemarketing receptivo é o atendimento ao cliente, ou seja, é quando o teleoperador recebe a ligação. Nós já vimos como ele funciona. Você se lembra quando o Caio apenas atendia as ligações dos clientes na fábrica de móveis? Muito bem, já o telemarketing ativo é quando o teleoperador efetua a ligação ao cliente, e é exatamente isso o que estamos vendo no momento. Pois desde a aula passada, Caio pretendia vender os móveis tubulares, efetuando chamadas para eventuais clientes. Bem, existem alguns termos técnicos utilizados no telemarketing, que veremos no decorrer das aulas. Portanto, não se preocupe com isso no momento. Só tocamos nesse assunto, pois o roteiro deve ser específico para cada ocasião, tanto no telemarketing ativo quanto no receptivo. Para ajudar a reforçar os conceitos que vimos até o momento, vamos fazer alguns exercícios. Responda: o que é um script? Segundo o que vimos até o momento, quais os tipos de roteiro que existem? Arraste os termos para completar as frases. Selecione verdadeiro ou falso. Clique e arraste as palavras para completar a frase corretamente. Agora, vamos aprender a elaborar um roteiro seguindo 8 etapas. Podem existir roteiros com mais ou menos etapas. Tudo vai depender da situação ou da necessidade da empresa em que você estiver trabalhando. Preste muita atenção, pois, como já disse, o roteiro é uma parte essencial na vida de um operador de telemarketing. Primeira etapa: apresentação. Já vimos em outras aulas como você deve fazer a apresentação. Ela deve ser, por exemplo: bom dia, o meu nome é Caio, da empresa Tubular. Lembre-se que você representa a empresa, mas nunca fale diretamente que você é um representante da mesma. É aconselhável evitar a palavra representante, pois essa pode passar insegurança ao cliente, dando a impressão de que a empresa se omite e manda um representante falar ao telefone, o que não passa muita credibilidade ao cliente. Além de importante, a identificação está prevista no Código de Ética do Telemarketing. Segunda etapa: estabelecer um relacionamento com o cliente. Agora vamos partir para a segunda etapa, que é a de como estabelecer um relacionamento com o cliente. Nessa parte, é recomendado perguntar o nome do cliente de maneira sempre cordial, como vimos anteriormente. Seu contato deve ser objetivo e direto dessa maneira: eu desejo falar com o proprietário. Terceira etapa: despertar o interesse do cliente. Bem, caso não esteja interessado, nesse exato momento o cliente desejará desligar o telefone. Portanto, agora é a hora de despertar o interesse do cliente para que pelo menos ele escute o que você tem a dizer. Você não falará do produto em si, mas sim sobre seus benefícios, com o objetivo de demonstrar que ele é fundamental na vida do cliente.
Diga, por exemplo, eu tenho certeza que o senhor tem preferência por produtos de qualidade, por isso estou ligando, senhor Eduardo. Esse momento é crucial em uma venda, pois é onde o cliente será motivado pela curiosidade de saber o que você está vendendo. É onde entrará em ação o próximo passo de nosso roteiro. Quarta etapa: despertar a necessidade e o desejo do cliente. Na quarta etapa, devemos fazer perguntas estratégicas, a fim de saber quais são as reais necessidades do cliente. Aqui precisamos saber se o produto ou serviço atenderá à necessidade do cliente no momento. Dessa maneira, você poderá supri-la da melhor forma possível. Nesta parte, podemos fazer 3 tipos de perguntas: perguntas indutivas, fechadas ou abertas. Mas tome cuidado, pois quando esses tipos de perguntas são feitas em demasia, elas podem soar como uma imposição por parte do teleoperador. Essas perguntas são recomendadas somente quando tiverem o objetivo de raciocinar com o cliente, feitas no momento certo e de forma adequada. Observe o exemplo. Como o senhor acabou de comprar uma motocicleta, você não poderá dirigi-la sem capacete, não é mesmo? Sim, claro. Está vendo? Para esse tipo de pergunta, só há uma resposta, que é sim. Agora vamos falar sobre perguntas fechadas. As perguntas fechadas são aquelas que causam respostas previsíveis, como sim e não. Ou seja, aquelas em que podemos prever a resposta dos clientes e com isso já deixar uma argumentação pronta. Vamos continuar observando o exemplo. Sendo assim, o senhor deseja adquirir um capacete? Sim, gostaria. Está vendo? Para esse tipo de pergunta, só existem 2 respostas possíveis: sim ou não. E por fim, temos as perguntas abertas, que são aquelas que causam respostas imprevisíveis, ou seja, que não sabemos o que o cliente dirá. Esse é o momento em que ele pode expressar os seus sentimentos e, com isso, há a possibilidade de emitir uma opinião sobre algo que lhe agrade. Essas perguntas permitem ao cliente nos dar muitas informações necessárias para uma abordagem mais segura e objetiva. Observe o exemplo. O senhor tem algum tipo de preferência por modelo? Bem, Como você pode perceber, a resposta para esse tipo de pergunta pode ser muito variada, pois o cliente falará sobre seus desejos e necessidades. E aí vai uma dica. Durante esta etapa, para a sondagem, recomenda-se que sejam feitas apenas 3 perguntas, de modo que qualquer uma delas pode ser aberta, fechada ou indutiva. Se ultrapassar essa margem, o cliente poderá sentir-se em um interrogatório, e isso não é nada bom. Antes de continuarmos, vamos praticar um pouco para ajudar a memorizar os conceitos vistos até o momento. Para despertar o interesse do cliente, quais argumentos devemos usar? Marque as opções que julga serem corretas. Marque verdadeiro ou falso para cada uma das alternativas. Agora chegou o momento de falar do produto, ou seja, dos móveis que Caio vende. Quinta etapa: apresentar o produto, serviço ao cliente. Fale tudo para o cliente sobre as características do produto, o que o diferencia da concorrência, qual o seu preço, referências, garantia e entrega. Passe todas as informações necessárias de maneira clara e objetiva, a fim de não deixar dúvidas. Você, como teleoperador, deve também elaborar e apresentar uma oferta sobre o produto, serviço e explicar onde o mesmo beneficiará o cliente. Recomenda-se nessa parte não prolongar muito o assunto, evite o excesso de argumentação. Faça perguntas ao cliente para saber mais sobre preferências específicas. Nesse momento, é importante não falar e sim perguntar, pois somente dessa forma você vai direto ao ponto-chave do cliente.
Lembre-se que ao fazer uma oferta ao cliente, você deve estar sempre preparado para comprovar qualquer vantagem prometida. Nunca use informações enganosas que não condizem com a verdade sobre um produto ou serviço. E nem use estratégias antiéticas, como menosprezar os produtos ou serviços da concorrência para engrandecer o que está vendendo. Qualquer mentira sobre o produto ou omissão nas informações é inaceitável. Portanto, seja sempre transparente e objetivo com o cliente. Após a oferta do produto ou serviço, tanto dúvidas quanto objeções podem surgir. Aí então entramos na sexta etapa: superar dúvidas e objeções do cliente. A partir daqui, ao ocorrer uma dúvida ou objeção, não é aconselhável confrontar com o cliente, mas sim estimulá-lo a chegar a uma conclusão. É necessário criar um ponto de equilíbrio entre você e o cliente para abrir espaço na conversa, sem que seja preciso usar a palavra não. Para isso, afirme o que ele disse e, em seguida, dê a sua opinião, como, por exemplo: sim, mas compreendo o seu ponto de vista, mas... Nunca se baseie em mentiras para efetuar uma venda, pois o cliente poderá até comprar a sua ideia. No entanto, uma vez enganado, ele nunca mais comprará. Reforce o seu argumento e, se for necessário, descubra mais sobre as necessidades do cliente. Verifique se o seu argumento foi convincente ao falar sobre o benefício do produto ou serviço. Uma boa dica é fazer anotações com as dúvidas e objeções mais comuns. Você pode usar um caderno para isso. Assim, quando surgir a dúvida, além de poder dar uma resposta rápida, você estará preparado para poder argumentar com o cliente. Estamos quase na última etapa, e agora a venda precisa de um fechamento. Sétima etapa: fechamento da venda. Recomenda-se nesse momento elaborar pelo menos 3 ou 4 tipos de fechamento, para que você possa ter opções quanto ao rumo que a conversa tomar. Aqui você deve ter muito cuidado para atender às necessidades do cliente e nunca deve insistir no fechamento. Não implore para o cliente comprar. Lembre-se sempre de mostrar os benefícios que ele estará conquistando ao adquirir o produto. Preste bastante atenção à documentação que envolve a venda, como, por exemplo, notas, recibos e certificados de garantia. Deixar de entregar ou o preenchimento errado de um desses itens, além de ser um crime previsto na lei, demonstra falta de profissionalismo por parte da empresa. Não pense que a venda acaba por aí. Um encerramento mal feito pode comprometer toda a venda. Oitava etapa: encerramento da ligação. Sempre ao finalizar uma ligação, você deve adquirir os dados do cliente, confirmá-los e fazer um resumo do que foi combinado durante a conversa. Com êxito na venda, agende uma pós-venda, isto é, uma data para voltar a ligar e confirmar se tudo saiu conforme o combinado. Isso demonstrará seu comprometimento com o cliente e deixará o caminho aberto para futuras vendas. O momento do agradecimento e encerramento da ligação também é muito importante e deve ser feito de forma simpática, porém breve. Aí vai uma super dica. No final de uma conversa, não é recomendado dizer tchau e nem desligar o telefone antes do cliente. Espere o cliente desligar o telefone primeiro. Caso contrário, ele pode se sentir despachado da conversa. E agora, que tal fazermos alguns exercícios? Então responda. Como devemos proceder para superar dúvidas e objeções dos clientes? Indique a qual etapa corresponde cada uma das seguintes definições. Preste bastante atenção à documentação que envolve a venda, como, por exemplo, notas e recibos. Fale com o cliente sobre as características do produto e o que o diferencia da concorrência.
Agende uma pós-venda, isto é, uma data para voltar a ligar e confirmar se tudo saiu conforme o combinado. Muito bem, o resultado dos exercícios você confere no final da aula. Pronto, Caio. O roteiro está elaborado e concretizado. Agora é só colocá-lo em prática. Poxa, o roteiro nos ajuda muito ao contatarmos o cliente. Obrigado, Jonas. Sem as suas instruções para planejar essas ideias, eu não sei o que faria. Esse roteiro vai facilitar bastante nossas vendas. Você não tem do que agradecer, amigo. Mas ainda não acabamos, Caio. Você e o Juninho ainda terão que estudar sobre a empresa e sobre os produtos. Mais adiante, nós faremos uma simulação na qual você ou o Juninho fará o papel do cliente e o outro do teleoperador. Isso seria ótimo, tanto para mim quanto para o Juninho. Vamos fazer a simulação o mais rápido possível, pois eu estou muito ansioso para treinar. Você também deve estar muito ansioso para saber como eles se saíram, não é? Será muito interessante, mas nós veremos essa simulação e a primeira venda com o roteiro somente na próxima aula. Bem, agora vamos concluir o que aprendemos na aula de hoje. Na história, Jonas se propôs a ajudar Caio nas vendas da Tubular, ensinando-o a elaborar um roteiro de vendas. Mas antes de entrarmos nesse assunto, vimos brevemente o que é o telemarketing ativo e telemarketing receptivo. O telemarketing ativo é quando o operador contata o cliente. Já o telemarketing receptivo é quando o cliente liga para a empresa. Conhecemos também a diferença entre o roteiro aberto e roteiro fechado. Vimos então que o roteiro aberto é um roteiro pré-elaborado, no qual o teleoperador fará modificações conforme a necessidade ao argumentar com o cliente. E o fechado é uma estrutura padrão que deve ser seguida da forma que foi elaborada, sem espaços para modificações. Com isso, aprendemos como elaborar um roteiro seguindo 8 etapas. Acompanhe-as no telão. Na próxima aula, nós veremos como esse roteiro será utilizado por Caio, que também treinará o Juninho para segui-lo em uma venda. Portanto, já lhe adianto que nosso próximo encontro será muito interessante. Acompanhe agora no telão o resultado dos exercícios que você fez durante a aula. Antes de me despedir, aproveite para abrir a sua apostila no final dessa respectiva aula. Lá você encontrará um campo reservado para anotar os seus pontos e assim acompanhar o seu rendimento durante o curso. Além disso, na apostila você encontrará todo o conteúdo desta aula para ser consultado sempre que considerar necessário. A apostila é sua e acrescentará muito mais ao seu aprendizado. Sendo assim, tenha-a sempre em mãos. Bem, até a próxima!